Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos aqui continuando nossa temporada de adaptações do Stephen King, conversando com um filme dos anos 80 dele, né, de 1989, né, para ser mais precisos, O Cemitério Maldito, né, Pet Sematary, dirigido pela Mary Lambert. Tem o Fred Gwynne, a Denise Crosby, Dale Midkiff e o Mico Hughes, que faz o papel do bebezinho. É uma adaptação do que eu acho um dos melhores livros do Stephen King, né? Mas já o filme em si, vamos deixar pro episódio. E antes de falar da trama e tal, deixa eu apresentar meus co-hosts aqui, começando pelo Igor de Campos. E aí, grande Igor? Olá, grande Felipe. Olá a todos e todas que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros, a respeito desses filmes que voltaram no mundo dos mortos, mas que poderiam ter ficado por lá. E aqui também com a gente, voltou assim, renasceu do Cemitério Maldito, que o meu amigo Diego Nunes. Será que ele é o mesmo de sempre? E aí, Diegão? Boa. E aí, pessoal, tudo bom? Eu acho que eu sou o mesmo, sim. E só um pouquinho mais velho, né? Aniversário, ontem, né? Na época da gravação, não na época da publicação do episódio. Feliz, contente, né? Muitas festas. E nada melhor do que terminar o aniversário com gravação de podcast maravilhoso, acervo fantástico. Pena que o filme realmente, né? Vou falar depois, né? Pena. Mas adoro o livro também, amo o livro. Falar do filme rapidamente, da trama, né? É uma história na qual uma família se muda para uma cidade do interior lá do Maine, né? Que é o estado de onde é o Stephen King, né? Então ele tem muitos dos livros dele que se passam lá, né? E esse, por exemplo, é um deles. É um médico que vai ser o doutor local da cidadezinha lá com a esposa e 2 filhos, né? Uma menina pequena, né? Tem, sei lá, uns 6, 7, 8 anos. E um filhinho, um bebezinho, que é o Gage. Ele tem uma hora lá que ele vai tentar salvar um cara de um atropelamento lá na faculdade e tal. E o cara morre, mas ele, antes de morrer, ele fala com ele, assim, dá um aviso assim meio sobrenatural, né, para ele não se meter com o que ele não conhece, com coisas estranhas do além. E ao mesmo tempo, né, esse médico, ele fica amigo do senhor que mora na frente dele, né, porque eles moram na frente literalmente de uma pista, assim, tipo uma BR, onde estão constantemente passando caminhões de carga, assim, a toda velocidade, né. E do outro lado dessa pista tá o vizinho dele, que mostra ali que ali perto ali tem um cemitério de mascotes, onde as crianças, né, desde a antiguidade, né, de quando ele era criança, né, que ele é um senhor já idoso, as crianças das redondezas iam lá enterrar os bichinhos deles e tal. E tem uma hora que a mulher tá viajando, né, que é a Denise Crosby, que tá com as crianças e tal, e o gatinho deles morre atropelado acidentalmente. E aí o velho vizinho, o Judd, né, ele diz, porra, vou contar uma coisa pra você, velho. Além desse cemitério lá, tem um lugar onde você podia enterrar seu bicho lá, seu Church, esse gato, né, um gato cinzão bonito. E ele vai lá, enterra o gato e o bicho volta. Ele revive nesse cemitério que a gente descobriria depois, é um cemitério nativo-americano e tal. Tem essa história toda. O gato volta à vida, só que ele volta violento, volta com um cheiro de podridão. Não é o mesmo gato que ele era quando morreu, né? Um bicho... Não chega a ser um zumbi, né? Ele tá vivo, mas é um vivo meio amaldiçoado, meio mal, assim. E, eventualmente, né, acontece um outro acidente, né? A família tá lá fazendo um piquenique, brincando de soltar pipa e tal. E aí, dessa vez, é o menino, o Gage, né? O bebezinho, que tem uns 2 anos de idade, assim, um bebê de fralda quase, que vai andando até a pista e é atropelado, né? Então, aquele tragédia toda na família e tal. E o pai... Ele diz, vou fazer o que eu fiz com o gato, né? E o vizinho diz, não, isso não vai dar certo e tal. Mas ele vai lá, enterra o menininho. Quando a esposa tá viajando, né, com a filha, indo visitar os pais dela. E o menininho efetivamente volta à vida de novo, né? O Gage. Só que, assim como o gato, né, não é a mesma pessoa, né? Não é quem morreu. É uma coisa meio maldita, tem uma violência assassina, né? O próprio Judd, ele conta que isso já aconteceu antes, né? Um cara, soldado que foi na Guerra da Coreia, acredito, que voltou e eles enterraram ele nesse cemitério maldito lá, além do cemitério de mascotes, e ele também virou um bicho, um monstro, assim, uma criatura, ele, quer dizer, não fisicamente, né, ele não mutou, mas ele vira um assassino, uma coisa assim, perigosa e violenta. E o menininho realmente ataca o Judd, a mãe volta dessa viagem e o menininho também mata ela, porque ela vê que o menino voltou, ela não acredita, né, ela fica completamente feliz, extasiada, mas o menininho é um menininho assassino, né, quase um Chuckzinho lá, as horas que ele tá atacando o pessoal. E ele mata a mãe, eventualmente o pai consegue, né,
mãe injetar ele com morfina e mata o bebezinho, né? Só que ele no final do filme já tá tão enlouquecido, né? Com essa coisa de ficar fazendo as pessoas voltarem da vida e o gato e o filho e não sei o que, a esposa morreu, que ele termina a história levando a esposa, mesmo sabendo que vai dar completamente errado pro cemitério, e o filme termina com ela voltando, né? Com a cara toda destruída, né? Que ela tá toda carcomida lá do ataque que ela sofreu, e ela dá um beijo nele e o filme fecha assim, né? Num final meio macabro, né? A esposa voltando da morte pra matar ele, né? Então é bem final trágico, né? E bom, essa história, né? Já pra começar a falar, eu não li a obra inteira do Stephen King, mas eu tava pensando assim, antes dessa temporada, que talvez, se não for o livro favorito dele, pra mim, é um deles, assim. Eu achei super bem escrito, muito legal. Gostei do pacing do livro, né? Porque não é um livro completo, assim, comprido, mas não é aqueles tijolões, assim, também que o Stephen King de vez em quando escreve, então ele é um pouco mais compacto, e eu gostei muito, né? Da história do livro, né? Só que aí o filme, né? Ele peca por uma série de problemas que a gente vai começar a conversar agora, né? Baixo orçamento, acho que tem uns erros de casting graves, né? Principalmente do protagonista, né? O Dale Midkiff, que é um ator bem, assim, aquém do que é pedido pra ele expor emocionalmente no personagem dele. O Fred Gwynne, eu gosto muito dele, né? Ele fazia o Herman Munster, né? Na série da família Munsters, lá dos anos 60, né? Ele é um bom ator, assim, comediante, mas só ele não faz o filme, né? Denise Crosby, eu era fã dela desde a Jornada nas Estrelas, né? Nova Geração, mas ela também nunca teve uma grande carreira, assim. Ela, inclusive, ela era do Star Trek, ela pediu demissão lá, porque ela tava infeliz com o papel dela, da Tasha, né? Que era a assistente lá da segurança da nave, porque ela queria começar a carreira de cinema dela. Ela vai, e o primeiro filme que ela pega, eu acho que foi O Cemitério Maldito, que não deu em nada, né, tadinha? Então, bom. Então deixa eu perguntar, então, por exemplo, aqui pro Diegão, né? Qual é a sua história com o livro, né? Com a história do Cemitério Maldito, né? Que eu acredito que você leu também, e, né, com o filme, que você já deu até a provinha, assim, que você também não tá completamente satisfeito com ele. Conta pra gente. Então, como eu contei na nossa newsletter, que a gente começou a fazer agora, para os nossos queridos apoiadores, eu comecei a ler esse livro, Cemitério Maldito, já faz um tempo já, e eu tava numa sucessão de leituras de livros de terror, especialmente livros do Stephen King. Então eu já tava num embalo, sabe, lendo livros de horror, tinha lido O Exorcista, Bebê de Rosemary, tinha lido vários livros do Stephen King, então tava de boa, tranquilo. Mas quando eu fui ler o Pet Sematary, eu parei no meio, porque o Stephen King, nesse livro que ele escreveu, tem uma grande qualidade do livro, porque ele se baseou numa história que aconteceu com ele, com o Stephen King, né? Isso eu acho muito interessante, que ele disse que foi também morar numa casa perto de uma universidade lá no Maine, e eu acho que foi fazer lá uma temporada como escritor na universidade, né? E pago pela universidade e tudo, né? E aí eles ofereceram essa casa lá pra ele morar no Maine, e realmente, de fato, né? Porque você vê o filme e você acha absurdo, né? Como é que pode uma casa, alguém morar numa vizinhança e ter uma casa perto de uma BR, igual o Felipe falou? É uma loucura, né? Perto de uma BR, um monte de caminhão dirigindo rápido, loucamente, assim, caminhões gigantes e tudo, dirigindo a 90, 100 por hora do lado da sua casa, né? É uma coisa muito difícil de acreditar. Mas o Stephen King falou que era verdade, que a casa dele lá no Maine, onde ele foi morar nessa época, nos anos 70, final dos anos 70 mais ou menos, realmente tinha uma estrada ali perto. E o filho dele, não sei, eu não me lembro agora se foi o Joe Hill, escritor hoje em dia famoso, se foi o Joe ou se foi outro filho dele, mas que o filho dele pequenininho saiu correndo de uma hora pra outra ali no gramado e foi em direção à estrada, e tava vindo um caminhão, e ele conseguiu salvar o filho dele antes do filho dele chegar na estrada. Ele saiu correndo igual um louco, igualzinho no filme, igualzinho no livro, pra pegar o filho dele antes do filho dele chegar na estrada, porque o filho dele tava indo atrás de uma pipa, eu acho, igual no filme talvez, e foi embora, e aí conseguiu pegar o filho dele. Que susto. E foi isso que gerou a ideia. Se eu não tivesse conseguido pegar meu filho a tempo, né? E se meu filho tivesse chegado na estrada e o caminhão passasse por cima dele? E ele trabalha bem essa ideia. E ele realmente, no livro, ele trabalha muito, depois que o filho morre, ele realmente se debruça, Stephen King, no sofrimento, no luto, sabe? No choque da família, no trauma. Ele fica nisso. E eu não aguentei, eu não consegui, porque eu tenho um filho também pequeno. Então meu sistema, né, minha sensação de identificação com o personagem principal lendo esse livro foi muito forte, e eu, toda vez que lendo o livro me colocava no lugar dele, eu sofria demais. O sofrimento é absurdo. Só de imaginar
passar por uma situação como essa é uma situação de maior horror pra mim, na minha vida real. Então, pra mim, o Cemitério Maldito sempre foi o romance de horror pra mim, individualmente. O mais tabu pra mim. O mais difícil de ler, o mais desconfortável de ler sempre foi esse livro. E eu parei, eu não quis não, eu não vou sofrer não. Por que eu vou ficar me impondo sofrimento? Vou parar de ler esse livro. Sofrimento puro. E aí o pessoal escolheu o filme, né? E aí, eu acho que a Mariana Enríquez, escritora argentina, falou que o livro favorito dela de horror, um dos livros favoritos dela é do Stephen King, talvez, ou então de todos, é O Cemitério Maldito. Ela fala desse livro. E eu, porra, velho, eu já li quase muita coisa do Stephen King, eu não vou ler esse livro até o fim. Não vou conseguir fazer uma separação, não vou conseguir mentalmente fazer um exercício de destacamento e de afastamento e de estudo do livro, em vez de realmente me envolver tanto assim com o personagem, né? Talvez eu tenha controle sobre isso e consiga ler o livro até o fim. E realmente consegui finalmente. Me empolguei, a gente vai falar sobre o filme, né? Vou ler o livro inteiro, né? E li o livro inteiro realmente, antes de assistir pela primeira vez, na verdade, O Cemitério Maldito. O primeiro, de 1989, que a gente vai falar hoje, né? Eu já tinha assistido o segundo, né? A refilmagem recente, com Jason Clarke e John Lithgow, de 2019. E aí, consegui ler o livro e realmente é um livro muito bem feito, muito bem escrito. Realmente tem esse negócio do Stephen King que vê realmente a carnificina e o horror vão subindo, vão aumentando, até chegar no final e é bem impactante, e sangue e assassinato por tudo que é lado. E o personagem principal, ele se joga, ele vai numa espiral de enlouquecimento e de obsessão. É muito interessante, muito, muito legal pra quem gosta de literatura de horror, de suspense. A jornada do personagem principal no livro é muito fera. Realmente você acompanha ele até o fim e você entende porque que ele realmente, apesar de todos os sinais, apesar de um monte de coisas, apesar da filha dele falar pra ele parar, pelo amor de Deus, para com isso, sabe? Todo mundo avisando a ele continua e vai. E ele mesmo causa a própria tragédia. Então eu gostei muito do livro. Agora, quando eu fui assistir o filme, agora para um podcast, finalmente chegando ao filme, é um filme inepto. Primeiro que é um filme que o próprio Stephen King escreveu o roteiro, então ele não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma inovação, não tem nada muito fora do livro. É meio assim uma adaptação mais ou menos fiel ao que acontece no livro. E só que eu acho tudo ruim no filme. Parte técnica, assim, a direção eu acho uma bosta. Os atores são muito ruins. O ator principal é um ator, assim, não sei o que ele tá fazendo, sendo ator, sabe? Ele é muito inepto, ele é muito incompetente, ele é monoexpressivo, ele não sabe expressar sofrimento, dor, nenhuma vez, nenhuma hora. Ele não é pra expressar luto, é um bicho californiano, tranquilo, surfista, sei lá, ele tá bem na vida e aí ele tem que, sabe, sofrer, perder um filho, luto. Ele é muito ruim. Ele tem que ser assassino, ele tem que ser louco e obcecado e, sabe, expressar obsessão, obsessivo. Não expressa nada disso. Ele é muito ruim, ele é inepto, é ruim. E o filme não tem nenhum tipo não sobe o suspense, o filme não sabe criar tensão. Eu achei o filme realmente inepto. Tem umas coisas inexplicáveis, depois eu vou perguntar pra vocês, assim, sabe? Quando ele vai chegando no final do filme, perto do Cemitério Maldito mesmo, e aparece uma imagem, assim, um segundo, assim, sabe? Meio que o monstro, né? O demônio do cemitério. Que porra é essa? O que porra é essa? Que é isso? Sabe? Nada. Então, não consigo ver. Assim, tem coisas boas que a gente vai relembrar, vocês vão me relembrar. Não é totalmente ruim. Mas eu tenho uma tese que eu vou falar depois. Eu vou falar só a frase da tese agora e depois a gente desenvolve, né? Eu vou desenvolver depois. O segundo filme do Cemitério Maldito de 2019, que tem atores ótimos. Eu adoro. Jason Clarke, bom ator, competente. John Lithgow, lenda, tesouro americano. Sabe fazer tudo, já fez tudo. É ator brilhante, John Lithgow, ele faz o Judge. Excelente elenco, a direção é melhor e tem mais dinheiro, mais orçamento. E podiam ter feito, sabe? Mas mesmo assim é um filme competente, é um filme que tenta até ser criativo e sair um pouco do livro, ser um pouco mais imprevisível pra quem já leu o livro. Eles mudam o destino de alguns personagens e mudam o final completamente, né? Eu até achei interessante o finalzinho, assim, sabe? Do último Cemitério Maldito, a última cena, assim, eu achei até interessante, legal, nova, diferente. Mas eu acho, a minha tese é que é uma história meio infilmável, talvez. Porque realmente até agora ninguém soube fazer bem essa história. Não sei, porque é meio ridículo, não é? Um menininho, uma criancinha lá, um bisturi matando os pais lá. É meio ridículo, né? E o gato meio mal e meio, sei lá, meio molenga, meio sem saber o que fazer. É meio... Na literatura fica bom, você imagina coisas terríveis, é só imaginação, mas quando você põe realmente na vida real, é meio ridículo.
Tem umas horas no final do filme que o Gage, o menininho, tá pulando pra matar a mãe, e o cara lá parece um ator, um dublezinho anão, com uma máscara, assim, ou um boneco, literalmente, que eles jogam, né? Ele é tão nenenzinho que né, não passa medo, né? Realmente. Mas justamente eles estavam capitalizando em cima do sucesso do Chuck, do Brinquedo Assassino. Child's Play, o ano anterior. Exatamente, foi um ano antes desse filme. Então, assim, eu acho que foi intencional até. Sim. Mas então, e você, Igor? Qual é a sua história pessoal com o livro e com o filme? Minha história pessoal com o livro é nula, porque eu não li o livro ainda, né? Assim, é um livro que eu tive a oportunidade de ler o livro agora pra gente gravar esse episódio, mas aí eu pensei, não, eu quero me ater apenas ao filme. Vamos fazer um exercício de crítica de cinema, né? E esquecer o livro. Eu sei que, né, assim, sem querer cair naquele bom e velho clichê, o livro é sempre melhor que o filme. Tá, sim, eu tenho certeza que o livro deve ser muito melhor que o filme, até mesmo porque esse filme, né, eu também já vou adiantar aqui minha opinião, eu não acho muito bom. Então, assim, óbvio, é meio que chover uma olhada, assim, sabe? Tipo, é claro que o livro vai ser bem melhor que o filme, né? O livro, ele vai ser bem mais recheado de substância, né? E bem mais denso emocionalmente do que a porcaria desse filme. Mas eu tenho que dizer que, ainda assim, eu consigo enxergar coisas boas nesse filme. É um filme fraco. Por todos os motivos que vocês listaram aí, cavalheiros, eu acho que não tenho que discordar. Dale Metcalfe é muito provavelmente assim, um dos piores atores da história, e a ele foi dado o papel principal nesse filme, assim, sabe? Quem foi o casting director que teve a ideia de dar o papel principal pra Dale Metcalfe? Ele é muito ruim. Ele era pra ser a alma do filme, e ele é um ator totalmente sem alma. A única coisa boa que eu posso apontar na interpretação dele é que ele é inadvertidamente engraçado nos momentos que ele devia ser sério, e isso faz com que eu me divirta um pouco em certas cenas. Mas não porque a cena, sabe, foi bem feita, o ator, ele tá bem. Não, é porque ele tá fazendo um pastelão quando ele deveria estar expressando horror, ou dor, ou sofrimento, ou alguma outra coisa. O filme, ele é recheado de cenas absurdamente ridículas, né? Como, por exemplo, aquela cena do velório do menino, em que o pai... Tô vendo vocês rindo aí, mas é isso mesmo, sabe? O pai da esposa do Lewis e o próprio Lewis caem na porrada, e aí o caixãozinho onde tá o menino cai, sabe? Isso é muito ruim, essa cena é muito ruim. E o filme, ele também... Isso tá no livro, hein? Desculpa interromper, mas isso é exatamente como tá no livro. É ridículo, sim. Bom, mas assim, eu não vou dizer que a cena em si é ridícula, assim, sabe? O fato de duas pessoas adultas caírem no sopapo no meio de um funeral, sabe? Eu não tô dizendo que isso em si é ridículo, eu tô falando assim, o tratamento que isso é dado no filme, a forma como isso é filmado, de uma maneira altamente novelesca, assim, parece um melodrama barato, sabe? Das 6, nem das 9, assim, sabe? Mas das 6. Aliás, isso foi uma impressão que eu tive, que é mais ou menos constante, assim, sabe? Ao longo do filme inteiro, assim, sabe? É um filme extremamente artificial, mau sentido da palavra. Assim, ele recorre a muitos artificialismos, ele parece uma novela filmada, né? Ele parece um melodrama. Eu acho que a qualidade dos atores é uma qualidade muito melodramática. Você vê que eles não têm muita alma, sabe? Eles não conseguem expressar uma emoção verdadeira, autêntica. E numa história sobre luto e perda, cara, você não conseguir expressar autenticamente aquilo que os personagens estão passando, esse é um erro crasso. Mas, sem querer ficar só dando tiro em cavalo morto, o filme, ele tem coisas boas. É um filme que, apesar dele ser aquilo que ele é, ele me diverte um pouco, né? Sabe uma coisa que eu acho muito divertida? No filme, por exemplo, o Fred Gwynne. Eu acho que a presença dele, aquele homem estupidamente alto, muito mais alto que todos os outros atores do filme, com aquela voz muito grave dele, né? E aquele sotaque que foi, inclusive, elogiado, né? Assim, nas minhas pesquisas a respeito desse filme, muita gente elogia o sotaque porque ele consegue reproduzir muito bem o dialeto do Maine, daquela região rural, né, do Maine. Engraçado, assim, uma anedota pessoal. A primeira vez que eu assisti esse filme, realmente eu tive dificuldade em entender especificamente as falas do Fred Gwynne. E depois eu fui estudar um pouquinho a respeito e eu vi que, de fato, assim, sabe, ele tá falando num dialeto que é um pouco diferente da forma como os outros personagens falam. Então é de fato mais difícil, né, você entender o que ele fala. Não só por conta da pronúncia dele, assim, sabe, da voz dele, assim, sabe, mas o vocabulário que ele usa. Assim que ele chegou no cemitério, na primeira vez que ele chegou no cemitério, ele fala assim, sabe, tipo, essa estrada, this road has used up a lot of animals, né? Uma estranha escolha de vocabulário, né? Used up, né? Pra dizer que a estrada matou vários animais. Enfim, vários detalhes, assim, sabe, que deixam a interpretação dele um pouco mais charmosa. E de longe, né, assim, o melhor ator, né? A melhor presença no filme, porque ele vai alternando também entre ser muito solícito e gentil, né? Uma espécie de figura paternal, ou um vovô muito legal, bonachão, e meio sinistro em certos momentos, né? Principalmente quando ele vai dar aqueles avisos, né, pro Lewis, né? Que o Lewis não escuta nenhum deles, né? Sempre estupidamente, né, ignora. Mas isso já faz parte do personagem, dos temas, e depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu acho que, especialmente depois da morte do Gage, até então, o filme, ele tava sendo muito chato pra mim, eu confesso. Ele parecia uma espécie de novela filmada, ele não se decidia direito se ele era um drama. Parece uma novela dirigida pelo Tommy Wiseau. I did not hit her. I did not.
E eu falei, cara, esse filme tá chato, que não tem nada de horror. Esse é um drama e é um drama mal filmado, mal feito. Mas aí depois que o Gage morre, o filme parece que ele dá uma pirada. E ele começa a ter esses momentos que o Diego apontou aí, surreais, absurdos. Que merda daquela cara que aparece no meio de cemitério. Aquilo não tem sentido nenhum. Não tem realmente... Diego, eu tenho que concordar com você. Aquilo não tem sentido nenhum. O que é aquilo? O que porra é aquela? Mas eu acho ótimo aquilo. Quando eu vi, eu falei, caralho, o que é isso? Não entendi, mas adorei. E aí o menino, ele vira esse psicopata infantil. Ele aparece vestido com aquelas roupas do quadro que tá na casa dos Creed. Tem toda uma série de referências visuais absurdas. Ele, pra mim, ele lembra sobre aquele quadro American Gothic, de Grant Wood. Então, assim, o filme, ele me parece um American Gothic da vida, no sentido em que ele é meio bizarro, ele é meio grotesco, sabe? Ele é meio mal ajambrado. Tem horas que ele parece um melodrama folhetinesco bem barato, e aí tem alguns momentos meio surreais e meio absurdos, né? Que realmente não tem nenhum fundamento pra trama, mas que eu acho que são os pontos altos dele e tornam ele, assim, sabe como eu falei, divertido. Essa interpretação macarrônica do ator principal tem horas que fica divertido, especialmente já perto do final, quando ele cai da cama, quando ele se assusta com o gato, as 2 vezes que ele se assusta com o gato, que ele cai pra trás, e aí já no final do filme que ele cai da cama, ele bate a cabeça na mesa de cabeceira. Isso é absurdo, isso é altamente mal interpretado, mas ele é tão ruim que, não sei, pra mim é camp. A Susan Sontag, ela fala que o camp ele pode ser meio ingênuo, né? Quando alguma coisa tenta se levar muito a sério e acaba sendo camp. Eu acho que é o caso desse filme, né? Esse filme é ingenuamente camp, no sentido que tem horas que ele se leva muito a sério por conta dos temas, mas ele é tão mal feito, ele é tão exageradamente over the top, que é ruim, mas é um ruim que dá um certo prazer de assistir. Eu consigo, né, ter algum tipo de, né, não sei, de fruição, especialmente no final do filme. Aquele final ridículo do filme, sabe, com a mulher voltando com a cara toda desmanchada do cemitério, ela pega uma faca. Esse não era pra ser o final original do filme, inclusive, né? Se o final do filme era simplesmente ela chegando, ele tá lá na cozinha jogando paciência, né, com as cartas, e o filme acabaria ali, ele olhando pra ela e ela de costas, e você não sabe o que vai acontecer, mas você presume que vai dar ruim. Mas aí foi uma imposição do estúdio, não, tem que ser uma coisa mais gráfica, a gente tem que deixar mais óbvio, né, que ele vai se dar mal, então tem que mostrar ela pegando a faca, e depois tem o grito dele no final, então tudo isso é estúdio, que no final das contas esse é mau cinema ruim. Ele tem uma vibe meio, assim, muito influenciado pela música dos Ramones, que aliás foi a primeiríssima coisa, o primeiríssimo contato que eu tive com esse filme, né, foi o clipe, né, do Pet Sematary, que passava na MTV, então muito influenciado por essa música. Eu acho que esse filme tem uma vibe meio punk rock. Eu assisti o segundo também, não gosto do segundo, produção melhor, os atores são melhores, mas eu achei um filme meio mal-humorado, não sei, assim, um filme, assim, me lembra um ataque de azia. Ele não é um filme muito dramático, não é um filme de horror, é um filme, não sei. Se diz o Pet Sematary 2, né? Que a Mary Lambert, ela dirigiu... Não, o Pet Sematary, o remake, o de 2019. Ah, entendi. Não curti muito, não. Mas eu digo, eu assisti, além desse original, da refilmagem, que foi feita 30 anos depois, eu vi o Pet Sematary 2, que foi feito pela própria Mary Lambert, com o Edward Furlong, aquele garoto do Terminator 2, e o Clancy Brown, o Kurgan do Highlander. E não é um bom filme, mas é um filme que eu acho que esse primeiro, ele tem mais essa pretensão, né? Um filme que, na cabeça de talvez quem aprovou para que ele fosse feito, estava concorrendo meio que com o Iluminado, com o próprio Louco Obsessão, sabe? É uma produção meio respeitável, né? Que o Stephen King é um escritor, assim, popular e tal. Esse aqui vão fazer um drama aqui de perda e tal, não sei o quê. Já o Pet Sematary 2, eu vi uma vez só, não é um grande filme, achei médio, mas eu achei muito mais entretido, porque é um filme que já não é baseado em nada, né? É um spin-off, né, mesmo. O Edward Furlong, o pai dele, acho que é um médico legista, e tem o xerife da cidade, que é um cara escroto pra caralho, que é o Clancy Brown. Ele morre, parece que volta, tem alguma coisa assim. Então ele é meio... A atuação do Clancy Brown, pra mim, vale o filme. Ele é meio xerife zumbi, meio escroto, meio violento, assim. Nem lembro como o filme termina, né? Mas é um filme que acho que essa sensibilidade que você descreve, meio punk, rock, assim, acho que tá mais nesse segundo, que é mais comédia um pouco, assim. É um filme mais, sim, a gente é um filme B mesmo e foda-se, né? Já o primeiro, essa tentativa que você diz camp, né? O que o camp é a coisa incompetente que tem a pretensão de ser respeitável e não consegue. Acho que isso é uma das grandes características de uma coisa camp, né? Que também é um primo do cafona, do brega, né? Que é uma coisa que almeia, né? Um nível, uma qualidade que não vai chegar nem fudendo, né? Já o 2, o Pet Sematary 2, não a refilmagem, é um filme que eu meio que não tenho essa pretensão de ser um filme nada além do que ele é.
É um filme bem mesmo, foda-se, não é baseado no livro, não é nada, é um spin-off. Então, só por isso, eu acho que ele quebrou essa distância entre o que ele é e o que ele quer ser, tá mais próximo, então ele é menos triste de assistir, né? Porque eu já tinha visto o Pet Sematary algumas vezes, né? Inclusive eu vi a refilmagem também, que eu não acho nada demais. Mas eu revendo agora pro episódio, realmente foi a vez que eu mais ri do filme, né? Especialmente o ator principal, Dale McKeith, e várias cenas, assim, de violência que não sei se a verba não é suficiente ou se talvez essa manutenção, inclusive isso é um tema que a gente pode falar agora, né? O que vocês acham do aspecto de que, por exemplo, o Stephen King, ele historicamente, famosamente, não gosta do Iluminado porque mudou muito, né? Só que a gente já falou desse filme, né, antes até da temporada e é tipo a obra-prima das adaptações dele, né? Você acha que para uma adaptação funcionar, eu acho que tem que ter alguma coisa sendo inserida de fora, de preferência de alguém que não é o autor original, né? Que aí que tem uma mão, aí que tem uma personalidade, aí que tem uma informação interessante. Não é só você fazer um resumo do que você já tinha feito, né? Que é mais ou menos o que o Stephen King fez nesse roteiro, né? Ele meio que passou a limpo, assim, limpou, assim, desbastou, tá aqui o esqueleto do que eu escrevi, tá aí meu roteiro, escrito por mim mesmo, do meu livro, aprovado por mim. Talvez, se fosse alguém que não tem esse amor, que pode até amar o livro, respeitar, mas não tem essa coisa de não, tem que manter tudo igualzinho, não. Eu vou falar de um assunto que nem tá no livro. E esse é o tempero que talvez faça de uma adaptação algo que vale a pena ser assistido, né? É o caso de muitas coisas que, por exemplo, aquele quadrinho Watchmen, que eu adoro, né, do Alan Moore e do Dave Gibbons, que muito tempo o pessoal falava não pode ser filmado e tal. Aí o Zack Snyder adaptou de uma maneira assim, bem escrava o livro, não sei o quê. E eu acho que é bem meio pobre, por isso mesmo, né? O livro é tão rico, a adaptação é tão meio que na sombra do livro, que é uma adaptação meio medíocre, por esse mesmo fato, né? Não tem nada ali, não tem nenhum sabor a nada, né? O próprio Sin City, do Frank Miller, também tem um pouco disso, né? Não tem a mão do autor ali, nem do original, nem do adaptador. É um simulacro. Você tá tentando simular uma coisa quando não precisa, né? Tem o original, tem o Watchmen, tem o Sin City, tem o Cemitério Maldito em livro. Lá que tá a experiência toda. Mas, por exemplo, Iluminado, o livro é uma coisa, o filme é outra coisa, e as duas são boas. Eu acho que talvez, quando quem tá adaptando tem uma mão mais forte, uma opinião, que não é, tô me fudendo pro livro, não é isso, né? Mas eu digo, tem uma coisa aqui que eu quero falar. Não, eu não quero decalcar o livro, eu quero falar dele. Eu quero falar alguma coisa e colocar um pouco de mim aqui. Eu acho que isso transforma qualquer adaptação em algo um pouco mais interessante, mais rico. Eu acho que isso é uma das grandes coisas que não tem nesse filme, né? O que vocês acham disso, Diegão? Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque tem duas coisas. Tem essa possibilidade de um grande artista, como Stanley Kubrick, decidir adaptar uma obra do Stephen King e com o estilo dele, com os temas que ele se interessa, para falar de coisas que ele quer falar. O Stanley Kubrick, não o Stephen King. Foda-se o Stephen King. Por isso que o Stephen King ficou puto, porque o Stanley Kubrick deu um dedo pro Stephen King. Eu vou falar o que eu quiser. Eu vou pegar a sua obra e vou fazer aqui a minha obra, sabe? Então o Stephen King ficou com inveja, ficou se mordendo, feriu o orgulho. E aí chamou um grande ator, talvez um dos melhores atores da época, Jack Nicholson, no auge, Shelley Duvall. Então, é óbvio, né? Obra-prima, maravilhosa, mas é do Stanley Kubrick a obra-prima, e não do Stephen King. E tem também, por exemplo, eu fiquei pensando na adaptação do Bebê de Rosemary, que não é essa regra. Apesar do Bebê de Rosemary ter sido dirigido por um grande diretor, maravilhoso, Roman Polanski, ele dirigiu esse filme tranquilo, meio como um diretor contratado. Porque eu li o livro Bebê de Rosemary, é igual. É muito fiel, é muito, muito, muito fiel ao livro. É quase página a página. Mas eu acho que isso aí a gente entra num assunto que eu acho legal a gente discutir, que é, na época que o Polanski adaptou o Bebê de Rosemary, era um assunto novo, muito novo. Era um filme que as pessoas não tinham visto ainda. Era um tema que as pessoas não tinham visto muito. E era um filme de estúdio, produzido lá pelo grande produtor, esqueci o nome dele agora, mas um produtor lendário de Hollywood. E é um filme com grandes atores, é um filme de alto orçamento, um filme de estúdio mesmo, sabe? Sobre aquele tema do filho demoníaco, né? Um filme de terror, assim, de horror, de alto nível. Mas era novo, era diferente. E ficou muito bem feito. Robert Evans, o produtor Robert Evans. E hoje eu acho que é uma grande dificuldade de quem faz filme de terror, sabe? De diretores e roteiristas, né? De mostrar algo novo. Porque se você vai lá e adapta uma obra que todo mundo já leu, ou então se você faz uma continuação, uma sequência do filme sobre algo que as pessoas já conhecem, já estão acostumadas. Quando O Exorcista foi lançado, as pessoas ficaram chocadas, as pessoas ficaram horrorizadas, as pessoas saíram do cinema, as pessoas ficaram doentes, as pessoas tiveram pesadelos por meses, porque era novo, diferente.
Hoje, o filme de Exorcista, pra ser bom, é dificílimo, porque as pessoas já viram tudo de exorcismo. Tudo. Toda vez que alguém tenta fazer um novo filme de exorcismo, é a mesma coisa, tudo igual. Al Pacino fez um filme de exorcismo. Al Pacino, de padre. Uau, imperdível. E com o Dan Stevens, grande ator também. Eu vi o filme, não tem nada de novo, é a mesma coisa. O filme foi um fracasso absoluto. Então, acho que hoje a gente tem que pensar assim, caraca, deve ser difícil para um diretor e um produtor fazer um filme novo, original, que vai assustar as pessoas, que ninguém nunca foi visto. Ou então é mais difícil ainda, que é adaptar uma obra já conhecida e botar algo novo, e mudar, e dar um susto nas pessoas, e fazer algo imprevisível. Porque eu fico imaginando, né, voltando a esse filme, Cemitério Maldito, de 89, o Stephen King faz uma ponta no filme. Ele faz o padre lá, que faz o serviço do funeral e tal. Tá lá, ele faz um discursinho péssimo. E eu fico imaginando o Stephen King, que escreveu o roteiro, tá lá, né? Written by Stephen King, screenplay by Stephen King. Ele deve ter ficado enchendo o saco, ele deve ter participado da filmagem, deve ter ficado lá o tempo todo lá, sabe? Tem que fazer o filme do meu jeito, sendo a história, minha história, e vamos seguir o meu roteiro. Então, realmente, é meio beabá. E o que o Felipe falou comprova, porque o Cemitério Maldito 2, mesma diretora, e ficou completamente diferente. Outra coisa, livre do porra do Stephen King lá e me enchendo o saco. Eu acho que tem isso também. Inclusive, famosamente, né, o Stephen King, ele tentou fazer o total um filme, né? Tava no ápice da cocaína lá nos anos 80, aquele Maximum Overdrive, que é super bomba, uma adaptação daquele Trucks nos carros que cobram consciência e tal. Então, isso é um exemplo, né, de que você pode ser genial em uma área da cultura, da vida, e não necessariamente na outra, né? Talvez Stephen King, o bom dele, ele lá escrevendo e libera pro pessoal, adapta o que vocês forem adaptar, eu aprovo ou não aprovo, mas talvez ele lá, botando a mão na massa no cinema, não é tão... Se perde essa magia que ele tem quando ele tem aquele espaço, aquele tempo, ele vai escrever o It, ele fica lá desenvolvendo personagens, né? Isso é bem diferente do que você faz quando você conta uma história no cinema, né? É quase outra ciência, é outra arte quase, né? Escrever uma história para um filme do que escrever um livro, né? Talvez essa é uma das coisas que a gente viu, né? Claro, nesse filme, né? Que o livro é bom, o mesmo escritor adaptou e não é bom o filme, né? Realmente tem algo aí que, inclusive, na refilmagem também não é tão bom. Tem algo nessa alquimia da história que talvez só funciona como livro, que eu acho que isso é uma coisa que esse pessoal do Hollywood está sempre procurando novas, né, propriedades intelectuais e vamos pegar o cara que tem o nome e fazer filme, tudo que ele escreveu serve para fazer filme. E não. Uma coisa que eu gosto desse filme de hoje é que ele é um filme super exemplar da obra do Stephen King no cinema, porque a gente tem falado assim só dos fodas, né, com grandes diretores, a gente falou, né, a Louca Obsessão, o próprio The Shining, mas a grande maioria das adaptações dele, do Stephen King, são mais próximas do Cemitério Maldito. Esses filmes que tem uma pegada quase de TV, assim, porque eu acho que não é qualquer um que pega qualquer história e transforma num filme bom. Então, só porque o Stephen King escreveu originalmente não quer dizer, né, que vai ser um filme bom, necessariamente. Isso, acho que ele foi até legal a gente ter adicionado na temporada. Um filme que é hiper memorável, bem conhecido, né? Sometimes That Is Better e tal, o menininho, o gato e tal, é memorável. Mas não é uma obra-prima. Mas isso, pra mim, é bem exemplar, assim, de que tem uma distância entre as artes, né? Você não consegue garantir genialidade em tudo, né? Tem muitos filmes do Stephen King que é até pior do que esse, né? Que a gente nem tá falando aqui. Vários, mas é isso, né? E você vai ver os livros são melhores em geral. Então tem algo que talvez não é adaptável, que você tinha falado, Diego. Às vezes não é adaptável, né? Eu queria usar uma metáfora que vem do próprio filme também, assim, ou seja, é um mistério, né? No final das contas, você pode enterrar, né, o cadáver no cemitério maldito, né, no cemitério dos Micmacs, né? Dos índios Micmac. E aí ele vai voltar, aí é o corpo, né? É aquele corpo igualzinho, mas aí falta alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa que ficou lá enterrada ainda no cemitério. O que é? Então eu acho que o filme, assim como várias outras adaptações da obra do Stephen King, elas são esses cadáveres ressuscitados. Você vê que a casca deles é igualzinho ao original, mas tá faltando algum outro elemento que é o que tornaria essa história de fato viva, mais genuína, que daria, metaforicamente, uma alma para essa história, né? O que é que tá faltando no caso desse filme? Eu acho que uma série de coisas. Eu acho que, por exemplo, o ritmo dele é muito ruim, os atores são muito ruins. Eu acho que o filme, quando ele tenta se levar a sério, né? Talvez o grande pecado dele seja esse. Eu não assisti, né, o Cemitério Maldito 2, então não tem como dizer. Mas claramente a gente vê que o Cemitério Maldito 1, né, é um filme que em vários momentos ele tenta se levar a sério, né, em várias cenas. E ele falha miseravelmente justamente nas cenas dramáticas dele, que seriam justamente o coração dele, a alma dele. Ele está muito bem, eu acho, nas cenas mais exageradas, mais deliberadamente campy do horror dele, na parte do gore. A cena da morte do Judd, por exemplo, né, quando é um menininho que mata ele. Eu acho isso ótimo, eu acho isso
divertidíssimo. Mas os primeiros 2/3 do filme, quando ele tenta de fato contar a história do luto familiar, né, da perda desse menino, o filme ele é entediante, assim, ele se arrasta muito, né? E você não acredita na emoção porque os atores são fracos. Eu sou um defensor de cinema B, de filme de cinema trash, assim, de filme que tem pouco orçamento mesmo, não tem condição de cachê de pagar atores fudidos e gigantes, assim, de nome. Eu aprovo, eu aprecio, eu vejo o valor nisso. Às vezes o ator não é aquela coisa, né, mas ele cabe dentro daquele filme, né, e eu acho que esse é o pecado do Cemitério Maldito, é isso, né, ele tá tentando ser um filme respeitável e não consegue, né. Por exemplo, então fica essa coisa dessa quebra de tom, né, sério, luto, morte de criança, culpa dos pais. E aí, por exemplo, corta, porque eu acho que devia ser mais isso, esse lado meio escrachado. Por exemplo, tem uns flashbacks da Rachel. Ela lembra de uma irmã que ela tinha quando era criança, que é tipo um ator homem, inclusive, que faz o papel da irmã dela toda fodida, meio corcunda, assim, meio monstro. O filme, não tem que isso tá fazendo nesse filme? Não tem nada a ver com o resto. A Zelda, né, a irmã dela, ela se mexe, assim, as costas fazem aquele, quase o paciente zero dessa onda de terror, que é uma pessoa torta que quando se mexe as costas fazem barulho, que tem hoje em dia, né, começou com ela, né? Mas se fosse mais nesse lado, se fosse mais o menininho matador mesmo, o gato atacando as pessoas, seria um filme menos sério, menos... Tô tentando ser um filme, um grande drama sobre luto, só que, né, não sabe que sapato ele tá usando quase, né? Eu acho que essa falta de escolher, ou você faz um drama sério, com atores bons e mais dinheiro e tal, ou um filme mais trash, com zumbis e o caralho a quatro, talvez essa coisa de tentar agradar todo mundo e não agradar ninguém, que ele fica meio que no meio, né? A impressão que eu senti quando eu vi agora. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que as cenas dos flashbacks, né, a famosa cena da irmã Zelda. Aliás, todas as vezes que a irmã Zelda aparece, eu acho que a irmã Zelda é icônica desse filme, né? Eu lembro de ver uma foto dela na capa, né, do VHS, quando eu era pequeno, e morrer de medo e nojo também. Então é uma imagem muito, sabe, muito forte, né, que você associa a esse filme. Também o próprio flashback do Timmy, né, daquele menino que ele morre na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, né? Você tinha falado Guerra da Coreia, mas eu não sei. De fato, ele morre numa guerra, aí ele é enterrado no cemitério, aí depois... no livro, né? No filme acho que é Vietnã. Não. Eles mencionam após a Segunda Guerra Mundial. Ah, porque é o Judd que tá lembrando, é a Segunda Guerra Mundial. Tem razão. E aí eles chamam uns moradores locais pra dar um fim no menino, eles acabam queimando a casa do menino com o pai dele, aquela cena toda. Esses flashbacks, eles são muito bons, né? Então o filme, ele poderia ser mais assim. E, de novo, assim, eu acho que o filme, ele fica um pouco mais assim nos últimos 20, 25 minutos. E aqui e ali, né, ele tem esses elementos, assim, sabe, bem góticos e absurdos. Por exemplo, na própria casa da irmã Zelda, na cena da irmã Zelda, na primeira cena, né, quando ela descobre, né, que a esposa do Louis, né, ela descobre que a irmã dela havia morrido, né, de fato, né, e ela sai descendo pelas escadas. Aí tem um grupo de meninos locais que tá embaixo vendo ela fazendo aquilo tudo, e eles têm o cabelo enroladinho, meio ruivo, né, eles estão lá parados. E tem aqueles quadros bizarros na casa que são muito estranhos. Eu fiz uma pesquisa a respeito daqueles quadros e, de fato, aqueles quadros foram feitos especialmente pro filme. A ideia por trás deles é que eles são quadros feitos sobre... Assim, teve uma onda no século XIX, no final do século XIX, de quadros sobre crianças mortas. Então, assim, uma família perdia uma criança muito cedo, ainda na primeira infância, e, obviamente, essa criança não tinha deixado nenhum registro visual, nenhuma foto, nenhuma pintura. Então, eles encomendavam um quadro para um artista fazer uma pintura daquela criança que havia morrido. Só que esse artista não tinha ideia, né, como é que a criança se parecia. Então, ele fazia uma criança genérica, away, com umas roupas que a família tinha falado. E a família pregava aqueles quadros na parede. E eram uns quadros bizarros, assim, as crianças segurando uns objetos. Tem um que é uma criança literalmente segurando uma espécie de chicotinho e uma carroça. É grotesco aquilo, assim, isso é o gótico americano. Então foi inspirado nessa onda de quadros de crianças mortas que eles fizeram aqueles quadros que estão na casa da Rachel. Então quando ela corre escadaria abaixo e ela vai chorar ou rir porque a irmã Zelda tinha morrido e tem aquelas crianças olhando para aquilo, isso é muito uncanny, isso é muito inquietante. Esses elementos aparentemente naturalistas, colocados na cena de uma forma em que você não tá entendendo direito o que é que eles estão fazendo lá, assim, sabe? O que é que aquelas crianças estavam fazendo lá, o que é que esse quadro representa exatamente, sabe? Eu acho que o filme, ele cresce nesses pequenos momentos, mas tem que fazer ecos, novamente, né, com Vocês Cavaleiros. É um filme ruim, ele falha nos momentos em que ele tenta se levar a sério, né? Ele tentou capitalizar em cima do sucesso do Stephen King, porque, afinal de contas, o Stephen King, ele foi uma presença muito marcante na década de 80, né? A década de 80 nos deu várias adaptações do Stephen King, o Iluminado, como vocês já tinham citado, o Fire
Firestarter, o próprio Hora da Zona Morta, do Dave Cronenberg. Então, várias adaptações de sucesso do Stephen King. E esse filme, ele é literalmente a última adaptação do Stephen King nos anos 80, né? Ele sai em 89 e, graças a Deus, ele encerra essa onda de adaptações, porque tem alguns filmes muito ruins que surgiram disso aí. Tommyknockers, que absurdo. Às vezes eles voltam também. Que horrível esse filme, porque esse filme é horroroso. Esse filme é horroroso. O conto é ótimo, né? O conto é muito melhor que o filme, mas o filme é horroroso. E especialmente Christine, né? Christine não é um mau filme, né? Christine eu gosto. Do John Carpenter, eu gosto de Christine. Então, isso é um exemplo de aí você tem o quê? Um autor por trás da esquema. O John Carpenter, que tem uma visão, tem um interesse na década dos anos 50 do carro e tal. Então ele tem algo dele ali, não é simplesmente alguém contratado, né? O Sonâmbulos é aquele Sleepwalker, você diz, que é o pessoal que vira gato, assim. Esse é um filme que eu acho legal no sentido meio B-movie, né? Eu também achei divertido. Não é um grande filme, mas tem umas atuações boas, né? Da atriz principal, esqueci o nome dela agora, falando em Star Trek, ela fazia a Rainha dos Borg, né? Ela é uma atriz muito boa. Até. Ela fez o Gretel Hansel do Oz Perkins, inclusive. Ela faz a bruxa, né? Ela é uma atriz muito boa. E ela faz a mãe, né? Tem uma relação meio incestuosa com o filho. É um filme mais esquisito, menos comercial. Então, essa esquisitice que a gente gosta tá um pouco mais nos Sleepwalkers, né? Por exemplo, né? Concordo. É isso aí. É como eu penso do filme também. A gente não falou muito dos temas, assim, sabe, do filme em si, sabe? Por exemplo, o fato do protagonista, ele repetir várias vezes, né, esse mesmo erro, né? Primeiro ele enterra o gato, né? Não é pra você ter enterrado o gato, mas ele enterra o gato. Aí depois ele vai enterrar o filho. Ele tem enterrado o filho e ter dado na merda que deu, ele vai enterrar a esposa dele. Eu li um artigo interessante falando a respeito disso. O Stephen King, ele escreveu esse livro, né, O Cemitério Maldito, quando ele tava no auge, né, no apogeu da histeria cocainômana dele, né? Inclusive, ele mesmo fala, né, naquele On Writing, que ia dormir muito tarde escrevendo Cemitério Maldito, né? Às vezes ele ia dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, com algodão no nariz dele tapando os sangramentos da cocaína que ele ficava cheirando, né, o dia inteiro. Então, né, sob essas condições, ele escreveu esse livro. E é justamente uma história de um cara, protagonista do livro, que é um homem que ele sabe que ele não pode fazer certas coisas, né? Assim, foi avisado pra ele, e ele mesmo fez uma vez e ele viu os resultados danosos e nefastos das ações dele. Mas ainda assim, ele não consegue se refrear e ele continua cometendo o mesmo erro de novo e de novo e de novo e de novo. Então, fazendo uma espécie de interpretação biográfica, né, do que seria o Cemitério Maldito, né? Tem gente que vê isso aí uma espécie de espelho do problema de vício, né? As drogas, que o Stephen King estava passando na época, porque é basicamente o mesmo raciocínio, assim, é um homem maduro, que ele sabe que ele não deveria fazer aquilo, mas ele continua fazendo porque tem uma força, né, irreprimível dentro dele, que meio que o torna compulsivo, não, eu tenho que fazer isso, eu vou cometer o mesmo erro de novo, e ele acaba, claro, se fudendo lindamente, né, no final, em função disso. Isso é uma mentalidade bem de viciado mesmo, né? Você vai lá e usa droga, ou então qualquer droga, mesmo sabendo que isso pode destruir a sua família, mesmo que isso pode, sabe, causar péssimos problemas a seus filhos, a sua esposa, especialmente com relação ao alcoolismo. Stephen King também lutou muito contra o alcoolismo, e ele fala muito disso, né, de como o alcoolismo ele pode causar comportamento violento, e o comportamento violento sempre em direção à sua família, e mesmo assim a pessoa vai lá e faz, e não consegue, é irrefreável, é obsessivo, é como se não tivesse saída. E eu acho que é sempre parte de uma sucessão cíclica de ações. É cíclico. Ele começa com o gato, mesmo meio sem saber, meio inconsciente, como se... Eu gostei muito desse paralelo do Igor, porque o Judd, ele não fala pra ele o que vai acontecer. O Judd, ele só vai levando ele até lá. E não se preocupe, confie em mim que vai dar certo. A sua filha não merece isso, a sua filha não merece viver esse luto agora, a sua esposa não sabe lidar bem com a morte. Então, né, é só um gato não vai ter problema nenhum. É bem um traficante oferecendo uma coisa aparentemente inofensiva para um viciado. Vai ter problema, vai ser meio difícil, vai ter algumas consequências e ramificações negativas na questão, mas é a primeira dose. A primeira dose é de boa, né? Se dá pra levar. E aí vem a segunda tentativa, né? Que é o desespero absoluto, sabendo de todas as consequências horríveis. A mulher dele falando pra ele parar. Não, eu tô voltando pra casa, por favor, não faça. No livro é bem tenso. No livro ele fica pedindo, pelo amor de Deus, pra mulher dele, leva nossa filha pra casa dos seus pais, pelo amor de Deus, eu preciso ter esse tempo sozinho. Ele inventa várias desculpas, assim, ele tenta convencer mesmo, e ela fala, tem alguma coisa errada. Por que você tá tentando me falar pra eu ir lá pra casa dos meus pais? Alguma coisa tá errada, tá esquisito isso é bem de viciado, por favor, pelo amor de Deus, me deixa sozinho, pra eu poder beber, pra eu poder, sabe, cheirar, pelo amor de Deus, vai lá, eu preciso muito disso agora. E vai lá e fode com tudo.
E aí, a próxima vez é pior ainda, e é pior ainda. Sendo que, às vezes é uma questão de ciclo, né? É muito cíclico, né? E às vezes, quando o viciado consegue quebrar aquilo, é quando ele consegue perceber que há outras coisas. Quando ele quebra e faz outra coisa que ele... Não, eu não preciso tanto fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu posso fazer outra coisa diferente, né? E quebra. Então eu acho que o livro, especialmente, e o filme também consegue mostrar essa questão de como é uma bola de neve, né? De como é circular. E aí dá uma sensação pro viciado de que é algo inevitável, inexorável. E aí vai, e não tem outro jeito, não tem saída, não tem como. Então é muito bonito isso pra arte porque é trágico, né? É inexorável, então é trágico. Mas então, pessoal, foi nosso episódio sobre o Cemitério Maldito, Pet Sematary, um filme que a gente, né, criticou muito e tal, mas eu acho que vale a pena, como a gente falou, é um filme bem exemplar, assim, das adaptações que estavam rolando na época, assim, que eu acho que pra ter um filme tipo Iluminado, que desponta, tem que ter um monte de filmes que não dão tão certo, né? E esse é um deles, assim, é bom de vez em quando você ver um filme que você consegue ver onde ele não acertou os defeitos, que acho que ajuda você a valorizar mais quando o filme realmente dá certo, né? Quando tem algo a dizer que é expressado no filme, né? Eu acho que, pessoalmente pra mim, esse é um dos interesses do cinema B, você vê a tentativa, né? Você valoriza quando o filme consegue alcançar essa altura, esse grande sonho de né, tocar um grande tema, né? Que muitos filmes não conseguem, né? É a maioria, inclusive. Mas então, episódio que vem a gente já tá encerrando a temporada. Só que antes de eu anunciar qual vai ser o fechamento da nossa temporada Stephen King, deixa eu perguntar pra vocês dois qual é a dica da semana, que a gente, no final do episódio, sempre recomenda algum filme que tem a ver com o episódio da vez. E deixa eu perguntar então para Diego Nunes, qual é a sua dica da semana? Adoro. Eu acho que o Stephen King, grande qualidade dele como escritor, na verdade, que ele e que poucos escritores têm essa qualidade, é que ele é um bom contador de histórias, ele é um bom bolador de histórias, ele é um bom bolador de premissas interessantes, assim. E ele conseguiu, com tanto treino, escrever, ele um bom desenvolvedor dessas premissas interessantes que ele cria. Então ele realmente é um escritor muito bem sucedido nesse sentido. Eu acho que ele escreveu uma premissa, ele conseguiu bolar uma premissa muito interessante, que inclusive nem quis colocar o nome dele principal, ele escreveu como Richard Bachman, né? E a história se chama Thinner, mais magro. E aí fizeram um filme acho que até pra televisão, um filme B. A gente tá falando de filme B, é o meu filme B do Stephen King favorito. Eu adoro. É bem Bzão, é bem meio camp, sabe? O ator, ele se esforça muito, mas ele também é meio... dá pra rir muito da atuação dele, sabe? Se chama A Maldição, Thinner. Uma história sobre um cara gordo, imenso, bem feliz, casado, com filhos, e aí ele ofende um grande indígena que com poderes meio mágicos, cigano, quer dizer, né? Cigano não é indígena, é cigano. E o cigano joga uma maldição nele e que ele vai emagrecer até apodrecer, até morrer. Eu achei essa premissa muito fera, simples, boa e interessante, né? Como é que deve ser você estar imenso de gordo e você emagrecer até virar um esqueleto humano e morrer e desintegrar. Até porque eu sou gordo, então isso pra mim é interessantíssimo esse assunto. Eu me identifico, adoro e consigo me divertir muito me colocando no lugar do personagem principal, sabe? Eu acho que me diverti muito lendo a história, o livro. O filme também eu já vi 2 vezes, mesmo sendo ruim. É um prazer culpado, um guilty pleasure. Recomendo. Thinner. Muito bom. Realmente o protagonista é melhor do que o do Cemitério Maldito, aquele Robert John Burke, acho que é o nome dele, que foi o segundo Robocop, porque acho que ele apareceu no 3º filme, assim. Não é um atorzão, mas é um filme divertido mesmo. E você, Igão, qual é a sua dica da semana? A minha dica também é uma espécie de guilty pleasures, bem que eu não acredito em guilty pleasures, eu acho que todos os prazeres deveriam ser não culpáveis, né? Mas assim, enfim. Esse é um filme que ele também é um filme B, é um filme de baixo orçamento, mas é um filme que eu gosto muito. Quer dizer, sem ser mais, né? É um filme B, é um filme de baixo orçamento, e é um filme que eu gosto muito. É um filme dirigido pelo grandíssimo Stan Winston, né, que é o diretor de maquiagem famoso, que fez vários filmes super conhecidos, como por exemplo a maquiagem do Drácula, do Bram Stoker, maquiagem do Exterminador do Futuro. Então assim, é um cara de renome, né, na indústria, e ele dirigiu um filme chamado Pumpkinhead
carinhosamente chamado de Cabeça de Abóbora, né, pra aqueles iniciados, né, no mundo de horror, mas que aqui no Brasil se chama A Vingança do Diabo, né, que parece um título saído do Zé do Caixão, fantástico, Vingança do Diabo. Que assim, eu pensei nesse filme porque, assim, por basicamente 2 motivos. Ele também é um filme que ele trata, né, de temas mais sérios. É a história de um pai que ele perde o filho, no caso um filho adolescente, que ele é acidentalmente morto por um grupo de jovens, né, motoqueiros, né, que estão viajando pelos Estados Unidos. E aí ele tenta executar uma vingança, né, contra esses jovens, né. Assim, primeiro, ele procura uma bruxa com poderes sobrenaturais e ele pede para que ela ressuscite o filho dele. E ela fala, olha, não faço isso. Não sei se ela fala, não faço mais esse tipo de coisa, né? Se ela já fez algum dia, mas ela se nega a ressuscitar. E aí, esse pai, que é maravilhosamente bem interpretado pelo Lance Henriksen, fala, então eu quero vingança. Eu quero que você me ajude a realizar uma vingança contra as pessoas que mataram meu filho. E aí ela desperta esse monstro, esse demônio, né? O Pumpkinhead, Cabeça de Abóbora, que é um nome que não dá muito medo, né? Convenhamos, né? Mas que é uma criatura muito bem feita, assim, sabe? Foi o próprio Stan Winston que fez o design do monstro. Ele lembra um pouco o xenomorfo do Alien, assim, sabe? Tipo, ele é uma espécie de copycat. Mas ele tem o seu charme, assim, sabe? Ele não é simplesmente uma cópia barata, assim. O Stan Winston é um cara muito talentoso e ele fez um monstro que valeria a pena ver esse filme só pelo design da criatura, que eu acho que é excelente. Mas eu acho que é um filme muito bom, assim, ele tem uma boa trilha sonora, ele tem uma boa ambientação. Esse é o segundo motivo também pelo qual eu tô indicando esse filme especificamente, porque assim como o Cemitério Maldito, uma das coisas boas do Cemitério Maldito é que ele mostra, assim, sabe, o que tá por trás desse sonho americano, né? Assim, sabe, no Cemitério Maldito você vê a família chegando naquela casa no Maine rural, sabe, aquela casa toda branquinha e pristina. Então tem essa coisa meio americana da torta de maçã, né? Dos símbolos, né? Da cultura estadunidense, né? Que é uma coisa altamente nostálgica que nos remete aos anos 50 e tudo mais, né? Esse Pumpkinhead, ele tem isso também, né? E também ele mostra o que tá por trás desse sonho americano quando ele dá errado e ele vira um pesadelo. Então, assim como o Cemitério Maldito, ele é um pouco sobre isso, sobre esse amargor que tá na torta de maçã do sonho americano. O Pumpkinhead, ele também traz um pouco essa imagética, né, da americana, mas tem também demônios e bruxas, né, que habitam esse mesmo terreno, só que no backstage, assim, sabe, ocupando um lugar marginal. E o que acontece quando eles tomam o palco principal. Então, eu acho um bom filme, sabe, é um bom filme B, né, não é um grande filme, não é o próximo filme do Paul Thomas Anderson. Então, mas quem gosta de cinema B, quem gosta de filmes de baixo orçamento, de forma competente, feitos de maneira competente. Ele não é camp, né, porque ele não se leva a sério em nenhum momento, né? É um filme de horror feito para ser um filme de horror, de entretenimento mesmo. Eu acho isso honesto e eu gosto desse tipo de coisa. Então deixa aí minha recomendação, A Vingança do Diabo, Pumpkinhead, do Stan Winston. Muito bom. É um filme dessa mesma época, inclusive, né? 88. O protagonista, o Lance Henriksen, tá no meu top, assim, de top 5 atores. Eu adoro ele é muito bom em tudo. Realmente ele seria muito velho, né, pro Cemitério Maldito, pra fazer o pai, né? Mas ele certamente teria demonstrado aquele peitos, né? Aquele drama que o pai precisava passar. Bom, então agora eu, pra falar das minhas dicas, né? Tô fazendo, geralmente, nessa temporada, 2, né? Uma recomendação relacionada com a história do filme e uma do Stephen King em geral. Aí eu vou começar falando dessa geral, que é um filme também dos anos 80. É uma antologia, que era bem em voga nessa época. Ainda hoje em dia tem aquela série VHS, volta e meia aparecem uns, mas eu acho que anos 80 foi a grande época dessas antologias de terror. E essa é uma muito boa que eu gosto. Tem a Drew Barrymore bebezinha, assim, logo depois do ET, chama Cat's Eye, Olhos de Gato, que são 3 adaptações de 3 histórias curtas do Stephen King, né? Que eles inventaram essa ferramenta cinematográfica de fazer um gato aparecer nas 3 histórias e ele, né, conta uma história, ele vai para outro lugar e acontece a outra segunda história e depois ele vai para um terceiro lugar e aí acontece a última história, né? Tem um que é com o James Woods, né? Que é um cara que quer parar de fumar e tem uma empresa que meio que tortura a pessoa pra pessoa largar o cigarro. Adoro essa história. Tem que só interromper o Felipe, que adoro o conto que tá em Night Shift, né? Sombras da Noite. E o filme também é muito legal com James Woods. Muito legal. Perfeito. Aí tem a segunda história de um cara que ele vai receber uma grana se ele conseguir passar por fora do prédio, do penthouse de um velho rico lá, com quem ele tinha tido um caso com a filha dele, ou com a esposa, uma coisa assim. E o último, que é com a Drew Barrymore, ela tem tipo um trollzinho que invade lá o quarto dela e o gato salva ela, né? Então é um filme nada demais, mas acho bem divertido, tem atores bons.
E tem a vibe, assim, de adaptação de conto de terror, pra mim sempre me lembra muito aqueles EC Comics, né? O próprio Creepshow, o próprio Tales from the Crypt, né? Tem essa vibe, assim, que eu acho bem legal. E esse filme tem isso, né? Essa vibe de antologia de terror divertida, assim, com contos meio com moralzinha, assim. E é dessa mesma época, e é uma adaptação do Stephen King, e tem um gato. Então, eu acho que tem tudo a ver com o Cemitério Maldito. E agora, assim, a minha dica aqui é mais do tema, que acho que é um filme de 2023, que é bem mais sério, um filme de terror psicológico, que consegue fazer o que esse filme não consegue. É um filme da Laura Moss, uma diretora nova, jovem, estrelando a Mary Ireland, que é uma atriz contemporânea que a gente já mencionou ela muitas vezes, eu gosto muito dela. É quase que uma releitura do Frankenstein, assim, ela é uma cientista meio médica, que faz uns experimentos lá, ela tem a filha de uma enfermeira do hospital onde ela trabalha, que morre a menininha, e ela desenvolve uma técnica pra fazer ela voltar à vida na casa dela lá. Ela cria um quarto lá, essa enfermeira descobre, né, que a menina, que isso aconteceu, e ela começa a ajudar a cientista, porque ela quer a menina de volta, né? Mas a criança, ela renasce e não é a mesma pessoa. Tem algo assim meio Cemitério Maldito, mas aí sim é mais trágico, é mais dramático, é mais de terror mesmo. É uma versão que eu acho bem sucedida dessa premissa feita pro cinema, né? Chama Renascer, né? Entre parênteses, nascer, renascer. E o nome em inglês é Birth/Rebirth, né? Nascimento/renascimento. É um filme que eu já tinha mencionado, assim, de passagem em algum episódio passado, mas eu nunca tinha dado ele como uma dica da semana, né? Então eu acho que se você quer ver um filme que toca esses mesmos assuntos, assim, essa coisa de como é inútil tentar lutar contra a morte, com morte de criança e tal, esse impulso que você tem que só leva à destruição, a versão melhor no cinema, pra mim, é esse filme Renascer de 2023, né? Filme recente. Então é isso, galera. Foi nosso episódio, foram nossas dicas. E agora sim, estava falando, né, que algo que sempre valoriza muito uma adaptação do Stephen King é quando é um diretor que tem uma visão. Quem com mais visão do que o nosso caro canadense David Cronenberg para adaptar The Dead Zone, A Hora da Zona Morta, um filme de 83 para encerrar a temporada, com Christopher Walken, que tá ótimo, um cara meio vidente, assim. O Martin Sheen, que faz um presidente, assim, qualquer parecido com a atualidade é mera coincidência. E quem me dera que o que esse filme projetou, assim, de escândalo que afeta a vida de um político ainda valesse, né? Acho que vai ser um filme que eu vou puxar muito esse assunto, né? Que hoje em dia um político não tá um pouco além do escândalo, né? Que nessa época não era o caso, né? Na Hora da Zona Morta, o filme todo gira ao redor disso. Eu acho um filme muito bom, um diretor visionário, com atores muito bons, então acho que vai ser um encerramento de temporada perfeito pra gente. Então, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Diego Nunes. Um abraço a todos, pessoal. Amei a conversa, como sempre. Me diverti bastante. Tô muito ansioso pro próximo. Não, como sempre. Vai ser excelente. Adoro David Cronenberg e agora a gente vai poder falar de David Cronenberg adaptando uma obra de Stephen King com Christopher Walken, fantástico, como protagonista, mais Martin Sheen. Então, na expectativa, acho que eu só vi esse filme uma vez. Então vou ver a segunda pro podcast, tô bem ansioso, tô bem empolgado. Um abração. Muito bom. E você, Igão, bora dar tchau pros ouvintes? Cavaleiros, você sabe que é sempre um prazer conversar com você sobre esses filmes. Eu adorei a nossa conversa, eu espero que os ouvintes também tenham gostado e tenham tido a paciência de ouvir a nossa conversa até o final. Gente, é isso aí, ansiosíssimo para falar sobre a Hora da Zona Morta, né? Não sei por que tem essa hora, né, na Zona Morta, mas aparentemente tem uma hora específica para a Zona Morta aparecer. Então nós vamos falar sobre ela. É um filme que eu assisti também há muitos anos atrás e eu vou reassistir agora pra gente gravar esse podcast com muito carinho, porque eu tenho certeza que vai ser uma segunda vez que eu vou ver o filme muito bem. Saiu tudo errado isso que eu falei. Eu tenho certeza que vai ser ótimo reassistir esse filme pra gente poder gravar o episódio. E é isso, gente. Assim, sabe? Só lembrando vocês, né? Sigam a gente, né, no Spotify, no Instagram. E se você ainda não é um dos nossos apoiadores, você está perdendo tempo. Vá lá no Apoia-se e junte-se a essa campanha. Nos ajude a continuar fazendo o nosso trabalho cada vez melhor e cada vez mais pra vocês, gravando episódios de qualidade, colocando no ar cada vez mais conteúdo pra vocês. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Sim, pessoal, esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou!